O custo de produção da carne bovina deve aumentar este ano no Brasil. O aumento deve ser um reflexo da alta da cotação do dólar na comparação com o real e também da falta de reposição do rebanho. Segundo consultorias do setor, a nutrição animal não deve ser um vilão para os custos de produção, e sim o aumento dos preços de reposição. No ano passado, a exportação de carne bovina bateu recorde e a demanda internacional continua bastante em alta pelo produto brasileiro. Com isso, o preço da carne para o consumidor interno também deve subir ainda mais neste ano. É que vai ter menos ofertas de animais prontos para o abate e, ao mesmo tempo, mais procura pela carne bovina brasileira. E por falar em carne vermelha, ela está cada vez mais difícil de ser encontrada na mesa do brasileiro. Isso justamente porque o preço não para de subir. Nos últimos meses, a alta é de 20%. Segundo especialistas, o jeito mesmo é pesquisar para tentar economizar. Na fila do açougue do mercado, os clientes reclamam do preço da carne bovina. Está um pouco alto, né? Está apertando um pouco. Caro. Eu acho que está muito alto, né? Encareceu demais a carne. Não tem como correr, né, moço? Todo lugar que você vai tá caro. O gerente explica que aquela famosa frase que diz que o cliente sempre tem razão nunca esteve tão certa. O preço da carne bovina aumentou 20% no final do ano passado. Fatores climáticos extremos, a alta do dólar, a valorização do dólar no mercado, né, as exportações. Então, tudo isso eleva o preço para o consumidor final, né? A inflação foi de 4,83%, 1,83% acima da meta. O cálculo comparou os valores de produtos e serviços de 2024 com os preços de 2023. A inflação, na verdade, é a variação de preço de um período para outro, né? O quanto os preços subiram. Isso que vai provocar um aumento no custo de vida das pessoas. Ela é medida através da Fundação Getúlio Vargas, que tem um conjunto de itens que ela acompanha, e esse conjunto de itens, ela vê o quanto variou de um mês para o outro. O economista diz que o problema é que cada pessoa tem uma inflação diferente. A taxa de 4,83% não reflete, por exemplo, no bolso de quem gasta 50% do orçamento com alimentação. Nos últimos 6 meses, o aumento dos produtos de mercado foi de 14%, bem maior que a inflação. A inflação é diferente de uma pessoa para outra, porque necessariamente a cesta de consumo de uma família é diferente da outra. A pessoa que não anda de carro, aquela que anda de ônibus, o efeito da gasolina vai ser menor. A pessoa, passagem aérea, a pessoa não viaja de avião, então não vai ter aquele efeito. Por exemplo, supermercado, né, consumo, as famílias de alta renda representam 8%, 10% do consumo deles, tá? O gasto com o supermercado. As famílias mais simples, que ganham salário mínimo, por exemplo, de repente compromete 30%, 40%, 50% do que ganham com o supermercado. Então perceba que uma pequena variação que existe no supermercado, o efeito que dá no bolso do trabalhador, que efetivamente é o que mais sofre. Tá tudo tão caro que um restaurante de Ribeirão Preto veio parar aqui, na cozinha desta casa. Foi a solução encontrada para não aumentar o preço da comida e para não perder clientes. O casal, que era dono de um restaurante no centro da cidade, fechou as portas do estabelecimento para fazer marmitas. Quando a gente abriu a loja, a gente começou a entender esse movimento do mercado, onde estava aumentando os custos, estava ficando realmente apertado para tanto contratar funcionário, para tanto manter os nossos custos ali, e onde a gente estava centralizado no centro, ele não dava mais para manter. Decidimos voltar residencial, onde a gente também consegue ter uma eficiência bacana, reduzir os custos e continuar atendendo os nossos clientes com qualidade. Por semana são 700 marmitas. Cada uma custa R$ 14,00. E para não ter reajuste, o casal pesquisa os preços dos alimentos. Quando a gente coloca a mão na massa, a gente está plantando de maneira que a gente consegue entender os custos e atendendo com eficiência os nossos clientes, né? Então, por mais que seja todos os dias ali mão na massa, bem puxado, bem apertado, hoje nós temos uma filha que também a gente está nesse desenrolar aí, a gente consegue fazer isso, mas não é fácil.
a gente sabe, mas sempre acaba sendo muito gratificante o que a gente recebe dos nossos clientes, o que a gente recebe de feedback e acaba dando tudo certo. Essa é a orientação do economista: bater perna, gastar sola do sapato. É procurar exercitar mais a questão da concorrência, né? Então, por exemplo, talvez gastar sola de sapato, aquela máxima, né, de procurar os produtos em oferta nos mercados, tá? Isso os antigos faziam muito, eu acho que tem que retomar isso. Procurar abastecer, quando tiver carro, em postos que tenham melhores preços, tá? Então você tem um choque aí, porque quando o preço é muito baixo, às vezes as pessoas ficam inseguras, será que tem qualidade o produto ou não? E quando o preço é muito alto, ele se torna proibitivo, né? Algumas regiões de Ribeirão Preto têm preços diferentes. Por exemplo, a Zona Sul tem o preço maior do que os preços da Zona Norte, da Zona Oeste. Então, ou seja, tem que rodar. Bom, e o ano está só começando. O que esperar da economia para 2025? Mas o que nós podemos fazer é isso, é torcer para que algumas coisas aconteçam em nível federal e as pessoas em si, nesse meio tempo, além de fazer a economia, que o brasileiro já está cansado de fazer esse tipo de coisa, de repente procurar um segundo trabalho para melhorar a renda da família por algum tempo, ou mais pessoas da família trabalhando, de repente, para ajudar a compor um pouco melhor a renda. As marmitas que mostramos na reportagem tiveram um reajuste em julho do ano passado. Passaram de R$10 para R$14. E se os preços dos produtos continuarem subindo, um novo aumento será inevitável. A gente sempre mantém nossos clientes alinhados com isso, que a gente também está apertado para cá por conta desse aumento do mercado. Então, a gente precisa fazer certos reajustes de tempos em tempos também, né? Então, a gente entende que a gente tem que passar algo acessível para o nosso cliente, saudável e mantendo a nossa qualidade sempre, mas a gente sempre avisa antes, né? Porque a gente vai ter esse reajuste para os clientes ficarem preparados e também receber o nosso melhor aqui da empresa. Churrasquinho está cada vez mais caro, né?